Amigos queridos, neste doce enlevo que a música nos traz ao coração, queremos externar os nossos melhores sentimentos e tecermos a trama da fraternidade entre nós. Esta urdidura sublime que nos vincula uns aos outros pelos laços do sentimento. E convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, guardando a confiança, Senhor, de que és conosco, que Sua presença se faz em nossas vidas, e que os mensageiros do seu amor na terra conduzem a todos nós pelos caminhos seguros do bem e da verdade. Nesta hora, Senhor, queremos rogar ao coração piedoso de Maria, Mãe Santíssima, que possa derramar suas vibrações amorosas a todos aqueles que sofrem à face desse planeta, a todos aqueles amargurados, suplicantes da misericórdia do Pai, que sejam todos sustentados em vibrações de paz e de esperança. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus, amado Mestre, e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões dessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, e nós estamos no item fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Ou seja, quando a gente se identifica com a vida futura ou com a vida do espírito, que é a mesma coisa, nós entramos numa transcendência e tudo que nós estamos vivendo passa a ter uma conotação transitória. E então, se nós não tivermos um horizonte alargado para a transitoriedade das nossas adversidades, dos percalços do caminho, nós ficaríamos num horizonte restrito de muita amargura. Então, o que dá a progressividade da esperança ao espírito é ele ter esse horizonte de viver como espírito. E também para o bem, que ainda está longe de ser a caridade, mas para viver o bem é preciso que a gente tenha essa visão da transcendência, da passagem da nossa existência na Terra, para que a gente possa entender assim: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ontem e esses dias para trás, a gente tem falado que para a gente entender melhor, de forma mais concreta, o que é o bem, é nós elegermos alguns sentimentos que representam o bem para nós. Então, por exemplo, temos falado da tolerância. A tolerância, desenvolver a tolerância nos relacionamentos é o exercício do bem. Desenvolver a paciência é o desenvolvimento do bem em nós. E sermos compreensivos, porque a compreensão do tempo do outro é um bem. Quando a compreensão ela se alarga de forma mais abrangente para sentir o outro, a dor do outro, a necessidade do outro, nós estamos a caminho da indulgência. Então a indulgência vai gerar outro valor
que é a piedade. Então é um crescente do bem que se constrói na intimidade do espírito e que começa, às vezes, numa simples tolerância, compreensão, para que a gente não entre o tempo todo na invigilância das lacunas do bem intermitente. Quando a gente diz o bem constante ainda não nos compõe, porque esse bem ele sofre interrupção pelo mal que há em nós. Todas as vezes que eu interrompo o fluxo divino do bem, eu estou no mal. Mesmo que eu não esteja fazendo um mal, já é o mal. Como diz Kardec, a ausência do bem é o mal. Então, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Então, e ainda arremata esse item dizendo assim, a sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, vejam só, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Isso é o máximo da beneficência oculta, sem ostentação, né? Ele faz com que o que está sendo beneficiado se sinta beneficiador dele. E ele, o doador, se coloca na posição do beneficiado, mas é de verdade, não é uma fantasia, não é um comportamento externo, é um sentimento. É um sentimento. Então, a necessidade do outro faz com que eu me sinta necessitado dele. Eu necessito de você, porque você é o meu caminho para Deus, né? Então, isso ser um sentimento, não uma aparência na dissimulação, né? E isso estabelece para o espírito um estado de humildade, né? Mas ele sente verdadeiramente, porque aquele que está necessitado está recebendo o amparo, mas o que está dando o amparo sente que é ele que está sendo beneficiado. E isso a gente tem que estar muito atento para desenvolver essa reflexão em nós, né? Porque muitas vezes nós temos extremada dificuldade de nos colocar na condição de necessitados. Nós sempre queremos estar na posição do que é o beneficiador. E isso é o maior engano do nosso tempo, porque olhe para nós, quanto nós somos necessitados de todos, de tudo, todo o tempo, nos sentimos assim. Então é muito importante que a gente veja no necessitado o nosso caminho para Deus. E por isso ele é o meu benefício. Que sem você eu não vou a lugar nenhum. Então, Emmanuel, nós vamos iniciar uma lição, ela é grande, mas só vamos iniciar hoje para a gente desenvolver esse pensamento, né? Que é a compaixão em nós. Essa compaixão, né, é um valor dos sentimentos que nós precisamos entender. É a verdadeira capacidade de sentir em nós a dor do outro. Não é entender intelectualmente que você sofre e buscar me compadecer disso. É você sofrer e repercutir isso em mim. E eu fazer por você o que eu gostaria que fizessem por mim, que é a lei maior, né? Fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem, mas para isso eu preciso permitir que os meus melhores sentimentos permeiem o outro na instância do espírito. Se expandam de mim, permeie o ser espiritual que você é e retorne para mim aquilo que você necessita. Esse é o grande exercício mediúnico da caridade.
que não é a mediunidade de um espírito vir e falar por mim, mas a mediunidade de expandir os meus sentimentos. E com isso há uma expansão perispirítica e te enovelar nas minhas vibrações e trazer para mim o que você é, o que você necessita. Esse é o verdadeiro encontro de espírito para espírito. Esse é o verdadeiro. Permear o outro e trazer e sentir e deixar no outro do que somos, porque há trocas afetivas profundas. Isso ser um sensor consciencial, um sensor do sentimento, para a gente saber aquilo que ele está pedindo não é bem o que ele mais necessita, mas o que ele mais necessita é isso que eu senti que vem dele, e é isto que eu posso fazer. Então, comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. E aqui Emmanuel vai nos fazer inverter o papel. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração, sob o nome de virtude, que é os enganos, né? Vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Então, de novo, naquele caderninho imaginário que eu acho que todos têm, vamos escrever esse perfil nosso. Vamos escrever, vamos recordar se nós estamos a maior parte do tempo no engano de que somos aqueles que têm compaixão, sem nunca termos lembrado do que é a compaixão de alguém por nós. Porque se nós não temos o registro da compaixão de alguém por nós, nós não temos parâmetros para termos a compaixão pelo outro. Então, Emmanuel convida, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração, sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Porque quando a gente começa a reconhecer todo o bem que recebemos de todos que nos cercam, até aquele que pretensamente quer nos fazer mal é um bem que recebemos, porque é um estímulo a melhorar em nós aquilo que não está pronto. É um grande bem. E na verdade só existe o bem. Ou a ausência dele por um estado de paralisia do espírito. E aí diz Emmanuel, de quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa. Vamos pensar na nossa infância, na nossa adolescência, na vida adulta, na maturidade. Quantos espíritos nos suportaram sem se queixar de nós? Com o temperamento difícil, com os comportamentos difíceis que nós temos ainda? Vamos pensar nisso, porque a hora que a gente aciona os campos da memória, vem a carga da emoção pertinente àquele momento. Vamos pensar a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação que todos passamos, e o apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, apesar da nossa teimosia, das nossas inconsequências, da nossa imaturidade, da irritabilidade constante. Mas tivemos o apoio dessas criaturas, que poderão ter estado no nosso ambiente familiar ou no grupo de convivência. Porque nós sempre reencarnamos com espíritos bons ao nosso lado que sinalizam algo para nós. Às vezes um familiar querido, alguém agregado da família, alguém que sinalizou para nós o bem e que suportou sem queixa a nossa teimosia, a nossa inconsequência, a imaturidade, a irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que
as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. Nós rebelamos contra o bem. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão em que lhes ferimos o espírito. Que interessante, né? A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados, nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais, e o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Vamos ver quanta inadequação nós trazemos em vários tempos da nossa existência, épocas, fases existenciais, e o quanto alguém nos suportou, alguém nos tolerou, alguém nos amparou, alguém continuou a servir-nos, mesmo com a nossa frieza, sabendo do nosso desequilíbrio, não deixaram da bênção da amizade, não nos abandonaram no caminho. Se nós não fizermos um histórico detalhado dessas questões, não adianta virar a página deste Evangelho. Nós precisamos escrever um perfil lá na infância, aquela avó, aquela pessoa abnegada, aquele tio, aquela pessoa que veio nos trazer amparo e a nossa rebeldia. Então vamos fazer os traços que já nós sabemos sobre nós e o suporte das pessoas que vieram nos socorrer, apesar das nossas imensas dificuldades. E aí depois nós vamos continuar nessa mesma reflexão. Irmãos, fazer o bem sem olhar a quem, entrarmos nessa dimensão tão importante para nós, é proteger a nossa mente das imensas dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Porque todos nós já passamos uma noite sem dormir, preocupados com alguém, com alguma coisa, ou conosco mesmo. E a gente sabe quão terrível é uma mente que trabalha contra a gente mesmo. Quão isso é terrível. O quanto que nós ficamos desassossegados, o quanto nós ficamos perdidos, confusos, criando fantasmas, ilusões que não existem, que depois não se confirmam, que quando a gente olha para trás, a gente tem dó da gente mesmo, ter pensado aquilo, que nem nada disso aconteceu, enfim. E uma forma que nós temos de nos mantermos mais equilibrados, mais serenos, é entender essa lição que Jesus traz para nós de fazer o bem, sem olhar a quem. Sem que a mão direita saiba o que dá à esquerda, estabelecendo mesmo um mecanismo íntimo dentro de nós, a ponto de nos sentirmos todo o tempo todo, nesse bem. É isso que vai efetivamente nos proteger. É exatamente isso. E às vezes a gente não consegue dimensionar realmente o quanto isso é fundamental para nós. Estabelecer o bem,
buscar o bem, promover o bem, estimular no outro o bem. Eu me lembro de uma ocasião que, muitos anos atrás, aqui na nossa casa, nem me lembro quanto tempo, um espírito desencarnado se comunicou dizendo que ele tinha participado. Eu penso que deva ter sido na Primeira Guerra Mundial ou outra, não ficou claro na comunicação, que ele chega num ambiente armado e tem uma coletividade nesse ambiente e a missão dele era exterminar aquela comunidade. E quando ele chega, tem um senhor e ele está armado. E o senhor abaixa a arma e pega uma criança do colo de uma pessoa que estava ao lado e mostra para ele a criança e fala para ele assim: não nos mate. E ele acelera e aí ele extermina todo mundo. Só que aquela cena, ela retumba naquela consciência. E ele não suporta, depois que ele age daquela maneira, e comete o suicídio. Porque ele se lembra daquela cena. E ele fica muito tempo no mundo espiritual, muito tempo em sofrimento, depois ele volta. E numa das comunicações ele vem auxiliar um espírito que estava ali, e aí ele fala que aquela atitude pacificada daquela pessoa tinha mudado o rumo da vida dele. E que mesmo que lhe faltasse talvez centenas e milhares de existências para reparar todo aquele mal que ele tinha feito, mas aquele gesto tinha conscientizado ele do quanto ele precisava se tornar um espírito pacifista, começando a pacificar ele mesmo. Então, e ele comenta, se aquele senhor tivesse matado, se ele tivesse morrido naquela hora, ele teria voltado com todo o ódio e armado um exército de novo. Mas aquela cena tinha feito com que ele se fizesse um homem de paz para sempre. Então a gente fica pensando no que é fazer o bem. Porque talvez aquela comunidade tivesse sido aniquilada se não fosse por aquele homem, por outros, porque eles estavam em guerra, enfim. Então, a importância que é uma atitude nossa que pode mudar o curso de um espírito para sempre. A importância de nós pensarmos dessa forma. Porque talvez não tenha sido consciente aquela atitude daquele senhor, porque o que ele queria era salvar aquela comunidade, mas o que ele queria? Tocar aquele coração. Porque se ele pegasse a arma, talvez ele não desse conta. Ele queria tocar aquele coração. E tocou.
mesmo que o resultado tenha sido uma tragédia. Porque o resultado ao longo dos milênios é uma vitória daquele espírito com aquele outro espírito. Então, fazer o bem sem ver a quem é algo muito importante para nós. Muito, muito importante. E aí, nós escolhemos um texto de Emmanuel chamado Donativos da Alma. E esse donativo da alma é o que a gente doa com alma. E quando nós doamos com alma, é de fato algo que nós não nos esquecemos. É algo que fica vivo para sempre na forma de luminosidade que se estrutura e não se apaga. É um quantum de luz que vai ficar permanente. O bem que a gente faz agora é uma luz que se acende e não se apaga mais em nenhuma circunstância. Passa a ser um quantum luminoso que nós temos a partir do bem que realizamos. Então Emmanuel comenta um texto, uma frase que está em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Isso é uma coisa muito importante, extremamente importante, porque todos nós que estamos na Terra, indistintamente, temos as nossas provações. Porque sendo um mundo de provas e expiações, nós estamos em provas. E observar de verdade qual é a prova do outro, saber qual é a prova do outro, ter a sensibilidade de perceber e de se disponibilizar para amenizar aquela situação de dor, é algo que nós vamos chamar de donativos da alma. Porque é doar de nós mesmos para aqueles que estão ali para receber o melhor. Então, nós ficamos imaginando como seria se nós estivéssemos na Terra mais atentos às dores daqueles que estão conosco. E que muitas vezes, não sabendo lidar com a sua dor, eles agem de maneira violenta, eles agem de maneira grosseira, eles agem por impulso, eles agem de forma a causar tumulto no ambiente. Mas, na verdade, o espírito está diante da sua prova e não sabe o que fazer com ela. Não sabe, não tem ainda um desejo a ponto de alavancar a sua vontade para lidar de uma forma mais acertada com a sua prova. Então, quando ele diz, que auxiliar incessantemente essas pessoas é esse donativo, isso é uma situação que nos fortalece muito. E ele continua: louvando para sempre o trabalho honesto com que te dispõe a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. É interessante isso, Porque há pessoas ao nosso redor que
que elas são incapacitadas. Eu sempre comento isso com a Célia, né? Que há pessoas que quando você olha, elas têm mão, elas têm braço, elas pensam, elas não têm nenhuma doença classificada pela ciência moderna, elas são pessoas aparentemente comuns, normais, né? Mas tem algo ali dentro delas que as impedem de serem operosas. São espíritos num nível de ociosidade inimaginável, que aparentemente não tem nenhum problema, mas são pessoas que, em função da mente, isso que a gente precisa entender, em função do que elas elaboram na sua mente e que nós não vemos, e que nós não temos noção daqueles pensamentos destrambelhados, essa mente, ela paralisa as suas funções e o espírito se torna inoperante. E nós temos que sustentar essas pessoas. Faz parte das nossas provas. Porque essa mente que se destrambelhou em algum lugar, agora precisa de um ambiente saudável para poder se organizar. E muitas vezes nós vamos passar toda uma existência amparando, fortalecendo, dando nova oportunidade, uma oportunidade a mais, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, né? E a pessoa, o espírito, naquela existência, ela não vai sair daquela paradeira, mas ela vai adquirir novos valores, ela vai entrar em contato com os exemplos vivos na sua existência, e a absorção pelos poros da clarividência vai fazer com que esse espírito, que saiu de um ambiente terrível do mundo espiritual e agora está conosco, que ele tenha novas oportunidades diferentes daquelas que ele está submetido pela sua própria mente. Então, isso é a benevolência. Isso é fazer o bem todo o tempo. Nós estamos dando um exemplo, né? Que é custoso, porque as pessoas que estão ao nosso redor dizem assim, mas essa pessoa não faz nada, é porque você faz por ela que ela não faz nada. E às vezes não é isso. Então, são casos e casos que a gente vai trazer para poder ampliar o nosso entendimento do que é ser mesmo benevolente com aqueles que nos cercam. Porque a mente, quando ela está obtusa, paralisada, como a gente começou a nossa fala hoje, quando a gente está com uma coisa na mente, a gente não produz. A gente não produz. Fica tudo embaralhado. E às vezes essas pessoas que estão conosco, elas estão com a mente assim, 25 horas por dia. 40 dias por mês. Estou exagerando nos números para a gente entender, né? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus,
divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo e a Sua misericórdia, para que neste dia abençoado, nós possamos nos entregar mais e mais ao entendimento deste Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, a fim de que nesses instantes sejamos aqueles espíritos a despertar para o bem. Que nesta manhã gloriosa, estes irmãos que nos acompanham na prece, que estão à frente do nosso tempo, possam socorrer os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Possam, Senhor, nos envolver a todos com a luminosidade do Seu amor. E que estes irmãos necessitados, tão necessitados quanto nós mesmos, sejam bafejados pela alegria de viver. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.